Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020 e estamos aqui na nosso 12º dia de live. Começamos a primeira live no dia 19 de março, hoje dia 30 é a 12ª, em que nós estamos aqui juntos, em que nós estamos compartilhando informações, compartilhando notícias, tirando dúvidas, dando dicas sobre este período de crise Covid-19, coronavírus, esse período em que nós estamos em isolamento social, né, sem possibilidades de sair muito. E então nesse momento nós precisamos nos unir, nós precisamos participar juntos dentro daquilo que nós temos a possibilidade, que são aqui as redes sociais. Então estamos aqui, o pessoal já está entrando, a Simone, a Vera, o Mário Tavares, o pessoal está chegando. Se o som estiver bom, se a imagem estiver boa também, vocês deem um ok para ver se precisa de algum ajuste ou não. Então, aguardando aí vocês darem uma mensagem, né? E vamos esperar o pessoal ir entrando. Se vocês quiserem compartilhar, é só clicar aí no aviãozinho e compartilhar com as pessoas que vocês acham que precisam estar conectadas junto aqui com a gente. A Cá entrou, a Lídia, o pessoal gradualmente vai entrando. E boa tarde, a Elisa está dando boa tarde, acho que está funcionando bem a imagem, o som, não é? E nós estamos aí passando por esse período, não é? O mote é vamos passar por isso juntos, então fica aquela ideia. A Tita entrou também, bem-vindos a todos, a todas, que nós vamos passar por isso juntos e que tudo vai passar, né? Exatamente, as medidas aí de isolamento social e de contenção continuam sendo recomendadas aí por todas as autoridades médicas, pelo Ministério da Saúde. Somente o nosso presidente que faz ao contrário, inclusive ao contrário do seu próprio ministério. Nós não estamos aqui, não estou aqui para falar, não é falar de política, né? É falar de posturas, de lideranças perante esse movimento que a gente se encontra hoje, né? Então não é possível que a gente tenha duas informações vindas do mesmo local, né? Do executivo, tão conflitantes. A Simone está falando que a imagem está ruim. Ah, Simone, não sei se mais alguém tiver ruim também. Será que não é a conexão? Ou será que sou eu mesmo, né? A imagem, não sei. Mas a Ká falou que agora a imagem também está ruim. Será que é muita gente utilizando aí as redes sociais? Não é? Está entrando mais gente. Jana, Rosa. Eu não sei se é uma questão de conexão. Para mim aqui a imagem que aparece para mim mesmo está boa. Então eu não sei dizer. Liliana, microfisioterapia, entrou. O pessoal vai entrando. Se vocês puderem, compartilhem essa live e ao mesmo tempo vão colocando aí as suas impressões, como é que vocês estão passando por isso, as suas dúvidas, quais estão sendo, eu sempre pergunto, quais estão sendo os desafios. Um minutinho que eu vou pegar aqui um livrinho. Quais estão sendo os seus desafios neste momento de crise, né? O que vocês estão sentindo, o que vocês estão refletindo. Hoje eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu venho perguntando muito quais são os desafios que as pessoas estão enfrentando. Hoje eu vou perguntar assim: quais são as suas expectativas e qual está sendo o aprendizado que vocês estão tendo com todo esse movimento aí que vem acontecendo. Olha o pessoal entrando, Kizuna, Desenvolvimento Humano, Patricinha Aranha, Liliana,
O Xandre entrou também. O pessoal está dizendo que está melhor, que já melhorou. O Val Estética entrou e agora melhorou. Então já deve ter equilibrado o som. A imagem também, né? Que estava ruim era a imagem. Então, quais são as suas expectativas e qual o aprendizado que vocês vêm tendo, né, com essa crise agora? Hoje eu vou também trazer um texto do Bert Hellinger, né, pela sistêmica. O que nós temos que ter de aprendizado nesse momento, o que essa crise vem mostrando para nós, o que essa doença vem trazendo de mensagem para nós nesse momento, nessa fase aí que nós estamos passando todos juntos. Então, como nós estamos passando todos juntos, um dos aprendizados já é exatamente esse, não é? É que todos estamos juntos, somos todos um, estamos compartilhando de um espaço, estamos compartilhando uma existência no mesmo aqui e agora. Então, quando nós temos aí um desafio desse tamanho, uma doença tão global, né, uma pandemia, então isso significa que nós estamos passando pelos mesmos desafios e como cada um de nós agora vai lidar com isso é que vai fazer a diferença, porque sempre quando nós temos um problema, o problema em si, na maioria das vezes, não é o mais importante. O mais importante realmente é como nós lidamos com essa questão, tá? E qual é a visão sistêmica dessa pandemia, né? A visão sistêmica é continuar fazendo o mesmo movimento sistêmico de não excluir. Então a gente quer, quando tem uma doença, a gente quer excluir a doença, quer erradicar, né? Então o aprendizado não excluir vale para qualquer situação, inclusive agora nós podemos entender e saber como nós podemos dizer sim a tudo. Não quer dizer que a gente gosta, que a gente quer isso, mas aceitar as coisas como elas são e buscar a melhor saída possível, né? Aí o pessoal entrando, a Cleideir, Constela Sival Estética. A Simone está dizendo aqui, o aprendizado é que somos muito consumistas e que precisamos de tão pouco para viver. Exatamente. Teve uma crítica ontem que a Daniela Paulino fez, a jornalista tem vindo muitas vezes aqui nas nossas lives, e ela falou, caramba, gente, ela é muito gozada, o jeito que ela fala, bem divertido, né? Ela falou, mas que adianta você ficar fazendo propaganda agora de carro, né, de SUV, aquelas pessoas com aquela... Ou seja, né, as propagandas ainda não se adaptaram aos novos tempos, como se as pessoas agora fossem sair correndo para comprar carros, não é? E tudo mais. E hoje em dia a realidade é outra. Exatamente como a Simone falou, o consumismo muito grande e o mundo hoje mudou. Os valores que a gente tem hoje, a gente dá valor a coisas muito menores, um álcool gel, por exemplo, né? Preocupação com álcool gel, ou será que vai faltar mantimentos, suprimentos nos nossos mercados, não é? Então os valores estão se modificando. A Val Estética fala que é um momento de reavaliação, de interiorização. Mesmo sem querer, somos obrigados a parar e repensar nossas vidas. Exatamente, essa é uma das lições, é um dos aprendizados que a gente pode tirar disso tudo. Lição é uma coisa, né? Aprendizado é se a gente aproveita a lição. Então, às vezes a gente está na escola, os mestres dão uma lição para nós, mas isso não quer dizer que a gente vai aprender a matéria. Primeiro, será que você prestou atenção, você estudou, você vai responder, você vai se esforçar para entender aquela lição e dar um retorno daquilo? Aí você pode traduzir isso em um aprendizado, em conhecimento e em sabedoria, né? Então, com certeza, a gente repensar tudo que está acontecendo e tomar decisões o mais saudáveis possível vai fazer com que a gente realmente aprenda com essa crise, né? Entrou o Rafael Barros, Constela C está dando oi, G. Padovani entrou, e o Xandre, todos temos ciência de nossos novos deveres para passar, mas a cada dia aumentam as fake news. Ah, com certeza. Eu digo assim, as pessoas se mostram não pelo que elas falam, mas pelo que elas fazem, não é? E aí outro dia eu vi, faz alguns dias atrás, logo nas primeiras lives, lá no começo dia 20, alguma coisa, foi pega, uma médica inclusive,
espalhando fake news, fazendo alarme do que estava acontecendo, e descobriram, essa foi uma, depois teve outra pessoa também que foi pega, postando fake news alarmantes, assim, assustadoras, e as pessoas desesperadas, e conseguiram rastrear quem foi. E essas duas tiveram que pedir desculpa e ser expostas dessa maneira, né? Então, no momento em que as pessoas estão tão assustadas, que a gente busca estar junto para conectar, para ter essa percepção de união, vem pessoas, por outro lado, e querem alarmar, querem deixar as pessoas desesperadas. Então, o que a pessoa faz já mostra de si, né? Já mostra o que ela tem dentro de si. A gente só pode ofertar aquilo que a gente tem, não é isso? Simone, dar mais valor a outros bens sem ser o material. Exato, Joy 85 entrou, Val Estética. Ficar sem trabalhar é péssimo, mas não tem outra saída. Exatamente, nesse momento a gente está reduzindo demais, né? Como eu falei, eu percebi isso no começo e é o que está acontecendo. O mundo estava parando, desacelerando até daquele movimento frenético que a gente vinha vindo, né? E aí o mundo foi desacelerando e praticamente parou. Está assim na primeira marcha bem lento mesmo, né? Como se estivesse de carro e uma pessoa andando tranquilamente passasse por você, porque esse é o movimento do mundo agora. O movimento do mundo é slow down, é diminuir em todos os setores. Os setores que não diminuíram e vão aumentar cada vez mais são os setores essenciais mesmo. Saúde é um deles. Conforme for aumentando a demanda, nós vamos ter que responder. Mais e mais pessoas doentes, mais e mais pessoas internando. E para que isso não seja da maneira aguda como a gente imagina e que a gente quer evitar, nós contamos com todos e cada um. Cada uma das pessoas precisa cumprir aquilo que se espera dela, cumprir o isolamento social. Diz que ontem estava o pessoal lá, os pais com as crianças, lá aqui em Santos, né, na Fonte do Sapo, todo mundo passeando, conversando, assim, tranquilamente, né, como se nada tivesse acontecendo. Não é questão de ficar, não estou criticando nem julgando, mas e aí, se alguém ficar doente? Ah, não, mas o grupo de risco é somente idoso. Não é verdade. Tem muitas pessoas jovens, adultos jovens e crianças também internadas, em estado grave, né? As pessoas não acreditam, elas pensam assim, a mesma coisa, comigo isso não vai acontecer, com a minha família isso não vai acontecer, então eu vou fazer, não tem, como se a pessoa fosse invulnerável, né? Uma ilusão que é invulnerável. O tempo vai mostrar, espero que realmente elas tenham razão. Lídia, expectativa é que o ser humano se transforme em um ser saudável, contribuindo para a cura do nosso amado planeta Terra, entrando assim para uma nova era. Eu acredito que sim. Eu acredito que isso veio para romper as estruturas, né? As estruturas, a gente já sabia que nesses últimos meses para cá, até mesmo ontem eu comentei da astrologia, né? Eu tenho alunos que são astrólogos e leio várias coisas sobre isso. A astrologia é a mãe da psicologia, né? Ela fala de arquétipos, ela fala de símbolos, né? Então já se sabia que tem vários planetas entrando, chama-se de stellium, no signo de Capricórnio. Capricórnio são as estruturas rígidas, simboliza as estruturas rígidas da vida. Então, política, religiões, todas aquelas estruturas muito estáticas, né? E entrou uma série de planetas lá detonando. Então, Plutão, que é da transformação, Urano, da ruptura, né? Então, tudo isso a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer, né? Não sabia exatamente o que ia acontecer, mas nem esperava que fosse desse jeito tão grave, né? Mas já se sabia que o ano de 2020 ia trazer algo muito diferente, né? E aí estamos vendo. Eu vou trazer, como eu falei ontem, buscar trazer alguém da astrologia para comentar conosco aí essa linguagem, né? Essa visão que a astrologia trouxe e traz para esse movimento. Acho que vai ser muito interessante. Se vocês acharem legal, mandem os coraçõezinhos aí, eu vou chamar alguém da área da astrologia para fazer a live. Essa semana vão ter algumas lives aí, eu estou fechando ainda e pretendo trazer alguém da astrologia. Se vocês curtirem, joguem os coraçõezinhos, ok? A Cá falando, temos que aproveitar para nos transformarmos, conseguirmos nos fortalecer, nos conectar com o que é essencial. Exercitar nossa compaixão e empatia para voltarmos mais fortes, melhores e evoluídos como seres humanos lá embaixo. Exatamente. Xandre, a propaganda da CVC é ótima, mesmo vendendo viagens, pede que agora fique em casa.
Interessante, né? Exatamente. Este é o momento. A Renata Mara entrou, a Michelangelo Mari entrou, Ana Dessing, consultoria, entrou, Itafang, colega, tudo bem? Entrou, o pessoal mandando coraçõezinhos, então eu acho que o pessoal aprovou a ideia. A volta dizendo que a dor só dói em quem sente, Saturno, mestre, exatamente, é o karma, né? É o karma que está vindo aí para mostrar para nós o que nós precisamos fazer. Amy Gomes entrou lá, boa tarde. Então, eu acho que eu tenho certeza, né? Poucas coisas a gente pode dizer que tem certeza, mas eu tenho certeza que essa doença veio para nos ensinar, né? Ela veio trazer muitas lições valiosas. E aí, vai aprender quem quiser, quem não quiser, tem toda a liberdade. Como eu falei, o problema existe. A diferença é como eu vou lidar com esse problema, como eu vou lidar com essa questão, né? E o que eu vou fazer, o que eu vou escolher, a atitude que eu vou fazer, quando eu escolho algo, eu fecho algumas portas que estão aqui e eu abro essa porta. Aí eu entro e tem novas portas e eu vou escolhendo. A vida é exatamente assim. A gente escolhe e tem algumas consequências, não é? Então, isso aí se fala, são leis universais. Aí a Camila Perestrela entrou, obrigado pelas lives, Dr. Roberto Debs, que estamos juntos, né? Como eu falei. Uma pessoa pergunta, mas você vai fazer live de novo? Eu falei, o meu compromisso. Compromisso com o pessoal. Quem quiser estar, nós vamos estar junto. Nem que tiver eu mais um, a gente vai estar junto todos os dias às 15h30. Caso maior de força contrária, alguma coisa assim que não permita que eu esteja. Se eu acontecer alguma coisa, se eu adoecer, Deus livre, eu procurar me cuidar, mas eu estou na linha de frente, eu não sei, né, o que pode acontecer. Hoje eu já dei plantão de manhã, vou dar plantão a noite toda, então... Sim, procurando me cuidar, mas, né, tô aí, eu tô a serviço da vida, a serviço da medicina, da psicologia, buscando ajudar as pessoas. E o que tiver que ser, será, não adianta ter medo, adianta sim se precaver, tomar cuidado, isso é o que eu penso. Entrar em desespero e ansiedade não ajuda nada nem a ninguém. Roberta Pani entrou, Amanda Ciodara entrou, o time 200 entrou. Bem-vindos a todos. Se quiserem compartilhar, clica no aviãozinho e vamos juntos aí refletir. E daqui a pouco eu vou ler o texto, mais um texto do Bert Hellinger, tá? Val, independente do nome que Deus tenha na sua visão, Ele detém para mostrar ao que viemos. Sim, eu acredito que são forças muito maiores do que nós, né? A própria vida, o próprio destino, a morte, são forças muito grandes, né? São forças às quais nós estamos sujeitos, nós servimos a vida. Agora, o que tiver que acontecer, o destino vai trazer, né? Claro que se eu fizer algumas escolhas, eu posso antecipar algumas coisas, eu posso atrasar outras, não é? Mas isso realmente é da vida, ok? Vamos ver o que mais... A Lídia falando, aprendizado, momento para treinarmos nossa resiliência e buscarmos a conexão com o nosso eu interno, com a natureza e com o universo. Exatamente, olha a conexão que a gente está fazendo. Estamos aqui nos conectando, estamos à distância física, mas nós estamos conectados em mente, em coração, em ideais, né, em servir a vida, em buscar nos prevenir, em buscar a cura. Esse movimento de conexão é algo que essa doença está trazendo para nós, a busca, a necessidade premente de conexão. Isso aí, Lídia. A Val falando, muito obrigado, doutor, o senhor sempre foi uma referência em todos os sentidos, gratidão. Eu que agradeço, eu me coloco a serviço, tá? E estamos juntos, estamos aí, vamos passar por isso juntos, né? Marlene entrou, Michelangelo Mari, Deus o proteja sempre, amém, proteja todos nós, né, que nós façamos a nossa parte. Maria Del Pilar entrou. Que mais, gente? Quais as lições que vocês estão aprendendo? Tem gente que está somente revoltado. Eu encontro muitas pessoas, mas é isso, é aquilo, que xinga e fala mal e reclama a vida toda. Fala, olha, o que de positivo a gente pode aprender com isso? Nossa, a pessoa falta querer me bater. Como assim positivo? O mundo parou, as pessoas não estão trabalhando, as pessoas estão doentes. Foi assim. Eu sei, eu estou muito a par da realidade, inclusive eu estou lá assistindo e trabalhando nessa frente mesmo, né? Mas o que será que a gente pode aprender com isso? O que isso vem
ensinar para nós essa crise, esse momento tão grave, né? Gente, alguma coisa a gente tem que aprender, né? Eu costumo falar essa história, né? Eu conto muitas vezes, eu contei algumas vezes no grupo de estudo, e a gente não sabe as coisas que acontecem para que elas vão servir, né? Então tem uma história, uma lenda que fala assim, num povoado antigamente, num povoado muito pobre, num local muito retirado, as pessoas muito humildes, muito simples, com muitas dificuldades, desafios na vida, tinha um homem que tinha um cavalo, né? Ele tinha conseguido comprar um cavalo, e todo esse cavalo ajudava ele a arar, ajudava ele a buscar as coisas, então ele era tido como a pessoa talvez a mais rica daquele povoado, porque ele tinha um cavalo. Então todo mundo olhava para ele, alguns admiravam, alguns invejavam, né? As pessoas tinham ele como exemplo, outros tinham raiva porque ele tinha e elas não tinham, enfim, como a vida aquilo também era uma representação da vida, né? E um dia ele esqueceu o portal lá do cercado aberto e o cavalo fugiu de madrugada. E aí ele ficou muito chateado, triste, mas enfim. E aí as pessoas souberam da notícia e foram lá falar com ele. Nossa, o seu cavalo fugiu, agora você está na pior, que triste. Uns achando ótimo, outros ficando tristes com ele, sendo compassivos também. E ele olhava para as pessoas, né? Ouvia cada uma delas, mas era um homem muito sábio. Então depois daquele primeiro momento, da surpresa, ele refletiu e ele falava para as pessoas que comentavam com ele, comentavam por bem ou por mal, ele falava assim, mas isso também vai passar, né? Aliás, eu não sei se isso é bom, ele falava assim, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? E aí as pessoas olhavam para ele, achavam que ele ficou assim, muito traumatizado, não sabia bem o que estava falando, enfim. Mas a vida foi passando, o tempo continuou passando, e de repente, um dia, o cavalo dele voltou trazendo 2 éguas junto com ele. E aí ele ficou feliz, enfim, mas tranquilo. E as pessoas, quando souberam aquilo, nossa, algumas admiraram, ficaram muito felizes por ele, outras morreram de inveja. E aí foram falar com ele, nossa, agora você está muito bem, nossa, olha, agora você triplicou a sua riqueza, você é um homem de muita sorte. E ele, com muita tranquilidade, falava para as pessoas assim, olha, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Aí as pessoas falam, olha, ele deve estar tão feliz que ele está até delirando, né? Não consegue, nossa, que coisa, isso é a resposta que se dá. Enfim, e o tempo continuou passando, o tempo continuou e de repente o filho dele foi adestrar aquelas éguas que vieram junto com o cavalo, caiu e quebrou uma perna. Aí todo mundo fala, nossa, coitado do seu filho. E foram lá também, a mesma coisa, uns lamentando, compassivos, os outros interiormente achando aquilo muito bom, porque tinham raiva, inveja, enfim, né? Humanidade. E aí falavam com ele, poxa, que pena, não sei o quê. E ele falava assim, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. E as pessoas já achavam que ele estava caquético, gagal, alguma coisa do tipo, porque ele sempre falava a mesma coisa, parecia que ele nem se importava direito. E depois de o tempo passando, mais algum tempinho, eclodiu uma guerra entre o povoado dele e um outro povoado, e os jovens foram chamados aí para a guerra. E aí o filho dele não foi, porque estava com a perna quebrada, né? Então a história continua. Então a gente nunca sabe, na verdade, o que está acontecendo, qual vai ser o simbolismo, o significado daquilo daqui a algum tempo. Né? Hoje uma coisa que pode parecer muito boa para mim, daqui a algum tempo pode se mostrar que não era tão boa assim. E outro desafio muito grande, um problema imenso, hoje, daqui a algum tempo pode se mostrar o meu melhor amigo. Então, o que nós devemos fazer? Enfrentar, como a Lídia falou, criar resiliência. Eu tenho falado isso todo dia, a gente precisa aprender a nos tornarmos mais resilientes, porque a história é essa, como eu vou lidar com ela é que eu não sei. E vamos continuando aqui, a Vera falando de positivo, como é importante a matemática, nunca gostei, hoje vejo como é importante. A matemática, Vera, pode ser, a gente está vendo tanto número, tanta estatística, né? Tanta porcentagem de coisas, né? Tantas projeções, para matemática para entender um pouco isso. A solidariedade que vemos em muitas pessoas é comovente.
o pouco que dividimos voltará em abundância. Amém. Estamos aqui todos dividindo, né? A Cá está dizendo que somos todos iguais, dependendo de raça, status social. É um dos aprendizados. A Annelise entrou, a Lídia. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Esse é um ditado interessante, né? Que se a gente juntar com o que a gente aprende na consciência sistêmica, a gente cria vários sofrimentos para não olhar para aquela dor. E aí a dor original, nós precisamos olhar para ela com um olhar sistêmico, entender o que aquela dor simboliza, significa. Nesse sentido, nós temos aí uma dor global acontecendo, com doenças, com mortes, prováveis, né, acometimentos, com o risco aí de recessão, de dificuldade econômica, social e tudo mais. Então parece que tudo é ruim. Se a gente for olhar por esse viés, e ainda embasado nas notícias que a gente vê na mídia, só notícias de doença, de estatística, hoje morreu mais uma, mas morreu mais 400, na Itália morreu mais 500, e a gente vai ficando muito envolvido com essa dinâmica, né? Com essa esfera. A gente estava falando ontem da psicosfera, como é que está a nossa parte mental, como é que estão as nossas emoções. Se a gente sintonizar nessa psicosfera negativa, a gente vai sofrer. Aí o Natan entrou, e aí Natan, tá melhor? A Tata ATG entrou, a Annelise entrou também. Compartilhem, gente, cliquem no aviãozinho e vamos compartilhar. Então o pessoal está aprendendo bastante coisa. Nós estamos aprendendo aí com essa crise, né? A única coisa que a gente pode fazer é aprender. Aprender para quê? Para procurar evitar de repetir a lição, porque toda lição não aprendida a gente repete. Se você está num curso, você tem lições para fazer, você não faz, você não aprendeu com aquela lição, o que vai acontecer? Repete de ano. E se a gente repetir de ano, ou repetir naquela matéria, o que a gente precisa fazer? Refazer aquela matéria. Talvez numa outra condição não tão favorável, mas vamos lá. Vai ter oportunidade de refazer. Tânia Mara entrou, Sônia Cecília, Vilela, o Natan dizendo obrigado, de nada, precisando de alguma coisa me avisa, meu amigo. Annelise dando oi. Então é isso, né? Se vocês tiverem mais algo que vocês percebem como um grande aprendizado nesse momento de crise, coloquem aí para a gente compartilhar. Eu acho que o mais importante de tudo não é nem tirar dúvida nem nada, é saber que a gente está junto. Temos aí um grupo de pessoas, sempre estão nesse horário a gente está compartilhando, né? Cada um com a sua vida, cada um fazendo suas coisas, uns mais em isolamento, outros ainda, algumas áreas que ainda estão trabalhando, né? Mas estamos aí juntos, unidos no ideal. E qual é o ideal? De cura, né? De melhora, de aprendizado, que isso sirva pelo menos para que a gente possa evoluir enquanto humanidade. Isso eu tenho certeza, não tem mais como, né? Hoje o mundo é tão global que o que acontece está acontecendo no mundo inteiro. Alguns locais começaram mais cedo, outros começaram um pouco mais tarde, né? Então quem começou mais cedo já está caminhando, né, para diminuir. Por exemplo, a China, né, até com as medidas dela, porque começou mais cedo. Então a gente fala, caramba, a gente já podia ter começado mais cedo, já estaria mais caminhando para o final, mas por outro lado, quem começou depois tem o exemplo daqueles que começaram primeiro, né, tem a experiência dos que vieram antes. Isso tem a ver com aprendizado, né? Aprendizado é assim, né? A gente precisa aprender, como diz o ditado, né? Deixa eu lembrar exatamente como fala o ditado. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? Que não repete os seus erros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se nós vemos lá, aqueles países buscaram fazer daquele jeito, não deu certo. Então, a gente vai procurar repetir isso aqui? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, eu quero ser inteligente, eu quero ser sábio, eu quero aprender com os erros, porque eu não preciso passar pelas mesmas dificuldades. Mas tem gente que não, né? Quer ser o São Tomé, quer comprovar. Então, vai lá fazer as coisas depois para comprovar que aquilo realmente não era para ser feito, né? Então o pessoal está entrando, continua entrando. Tânia, Flávia Suzane, Tiago Bob, pessoal entrando aí, tá? E se ninguém mais tem algum comentário, eu vou fazer a leitura. Eu vou ler um trecho. É o mesmo livro que eu li ontem. A live de ontem ainda não subiu,
Eu vou tentar subir a live de ontem, hoje, e a live do Dr. Mário, que eu ainda cheguei na clínica agora há pouco, eu não vi, o Mário Advogado, se a live está salva. Eu estou torcendo para que esteja, falta subir essas duas, e depois a de hoje. E o livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, que é um livro de consulta, tá? É um livro de consulta, que eu uso muito nos grupos de estudo. Então, tem um texto aqui que se chama O Equilíbrio, tá? Então, eu vou ler esse trecho hoje e eu vou fazer no mesmo formato que eu faço nos grupos de estudo. Quando eu escolho alguns textos, a gente imprime, compartilha os textos, eu leio, vou parando e a gente vai ficar discutindo sobre isso. Mas antes, o pessoal entrando aqui, o Léo entrou. E Léo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Elane Martins, Valdine Sapiência está em saber que não sabemos nada. Exatamente, eu só sei que eu nada sei, já diziam os filósofos gregos, né? Simone, fico pensando, porque na África a pandemia está chegando mais tarde, aqui também chegou mais tarde, né? Então, cada peculiaridade de cada país. Tem países em que a notificação ela é menor. Ontem o Trump falou assim, os Estados Unidos tem mais estatística porque nós estamos testando muito mais. E quando você testa, tem mais positivo. Isso faz sentido também. Nos países em que a testagem não é tão intensiva, né, como no Brasil, por exemplo, então a estatística é menor. Nos países que testam mais, vão ter mais positivos, né? Isso faz parte. Eleonora entrou, Rita entrou. O ideal seria que a gente pudesse testar em massa. Tá? A testagem em massa é uma das metodologias que se provou dar certo, embora ela não seja viável em muitos locais, porque não tem teste, às vezes os países não tem como fazer. Quando você testa e descobre que aquela pessoa está contaminada, você isola ela e daqui a pouco ela vai se recuperar. Né? Isso é muito importante até mesmo para os profissionais de saúde. Muitos estão afastados. Se os profissionais de saúde adoecerem conjuntamente, quem é que vai cuidar do povo? Quem é que vai cuidar das pessoas doentes? Então isso é um risco muito grande, né? Vamos lá. Deixa eu tomar aqui um líquido, meu chazinho. E vamos ler. O texto chama-se O Equilíbrio, do livro A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, do Bert Hellinger. Os sistemas têm uma profunda necessidade de compensação interna. Essa necessidade ultrapassa frequentemente os limites estabelecidos. A necessidade de equilíbrio serve ao relacionamento. Quando, por exemplo, na família o homem faz algo de bom para sua mulher, ela fica sob a pressão da compensação. Com isso, ela lhe faz também algo de bom, e porque o ama, faz um pouco mais do bom para ele do que ele para ela. Então ele fica sob pressão, e lhe dá um pouco mais do bom. E assim, a união da necessidade de compensação e do amor conduz a um intercâmbio crescente. Isso é a base da felicidade num relacionamento. Por isso, a necessidade de compensação é tão importante. E tem pessoas que entram, né, na sistêmica, quando eu estou no grupo de estudo, a gente está discutindo, mostrando isso numa constelação, as pessoas falam, mas parece que isso é uma matemática, como assim? Você tem que dar e não tem que esperar retorno. Assim, idealmente isso é verdade, né? Eu não dou para esperar um retorno, não deveria dar, mas como todos os humanos, todo mundo espera alguma coisa. Mas o problema não é que você espere, a questão é, o outro, quando recebe algo, ele se sente na obrigatoriedade, ou na intenção, ou na necessidade de compensar. Eu acabei tocando aqui e descobri que eu não estou de microfone. O pessoal está dizendo que o som está bom, mas eu esqueci de ligar o microfone, vou ligar agora. Então, a lei do equilíbrio de troca, a lei da compensação, é uma lei fundamental na sistêmica. Então, quando a gente trabalha isso, muitas vezes numa constelação, a gente vê que as relações terminam porque elas não têm um equilíbrio de troca adequado. O som melhorou, gente, ou piorou? Como é que ficou? Tá? Porque agora acabei de pôr o microfone, né? Eu fico escutando a minha voz no microfone. Então, eu acho que para mim parece melhor, mas eu não sei para vocês. Tá? Então, a compensação, que é a terceira lei, lei do equilíbrio de troca, dar e tomar, o pessoal também fala dar e receber, mas principalmente numa relação equivalente de casal ou de amizade, é uma necessidade, a compensação, o equilíbrio de troca,
Porque imagina uma relação onde alguém dá muito e o outro recebe muito. É uma relação que fica desequilibrada, tá? Então, quando você tem uma relação em desequilíbrio, ela pode até mesmo se manter, mas essa relação em desequilíbrio ela não vai ser saudável, tá? O Leozinho está falando que está bem. Flávia Suzane, essa compensação seria o princípio da dádiva? Eu não sei em que sentido que você está falando dádiva. A Cleideira está falando que melhorou o som, já estava bom para mim, mas parece que bom mesmo antes de ligar o microfone, mas se não piorou, ou melhorou, ou está igual, a gente continua com o microfone, tá? Eu não sei qual é o sentido de dádiva que foi colocado aqui, mas a gente fala na sistêmica que o equilíbrio de troca tem que haver sempre uma compensação nos relacionamentos, porque o que o Bert Hellinger descobriu, as constelações sistêmicas, a visão sistêmica, ela fala da dinâmica dos relacionamentos, é uma ciência dos relacionamentos, tá? Então nós temos dois tipos de relacionamento. Nós temos o relacionamento horizontal, que nem o isolamento que o pessoal está falando, horizontal ou vertical, não é? Quando você tem uma lei de equilíbrio de troca horizontal, ela se dá entre pessoas que são equivalentes. Por exemplo, vamos dar esse exemplo, continuar com o exemplo do casal. Num casamento, numa parceria, num namoro, né, as pessoas têm, quando ela é saudável, dar e receber. Quando eu dou para o meu parceiro, para minha parceira, ele fala, nossa, que bom, como é gostoso receber, né? Mas aí a pessoa fala, poxa, eu recebi, agora eu preciso compensar isso, eu devo alguma coisa. Não porque é algo matemático, mas porque o amor, ele infere isso, que você troque, que você compartilhe. E aí, aquele eu recebi, então eu vou dar. E essa, como o Bert Hellinger falou, sempre um pouquinho mais. Então a relação ela vai subindo e vai crescendo no amor, tá? Numa relação vertical é o quê? Não é entre pessoas equivalentes como horizontal, é entre pessoas diferentes, de hierarquia diferente, porque a segunda lei é a hierarquia. Então, por exemplo, uma relação vertical é do maior para o menor, né? Como se fala no isolamento, que é o mais idoso e o mais jovem. Então, os pais e os filhos. E se você tem uma relação vertical, né? Os maiores dão e os menores recebem. Então, nesse momento, a gente percebe que quem é maior pode mais, tem mais, dá para aquele que é menor. Então, essa lei ela fica muito explícita quando você fala na troca de pais e filhos. Então, principalmente com filhos pequenos, os pais dão e os filhos recebem. E quando a gente cresce, a gente fala assim, agora eu vou devolver tudo que meus pais me deram. Mas isso não é saudável. Mas como assim? É uma injustiça? Não. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai devolver, mas não é para os pais. Né? Olha só que interessante isso, né? Como é que a gente pode entender isso sistemicamente, que é uma grande justiça. Então, se meus pais me deram e eles ofereceram tudo aquilo, proteção, segurança, o aporte financeiro, educação, amor, né? Então eles me deram tudo isso e eu recebi. Eu tomei a vida, eu tomei isso dos meus pais, eu tenho gratidão. Isso quando é possível isso acontecer, nem em todas as relações isso acontece, né? Mas eu recebi. Se eu falar agora, eu vou dar de volta para os meus pais, o fluxo de energia está voltando para o passado. Né? Quando esses pais são saudáveis, eles não querem que os filhos deem de volta. Ele falou, não, eu te dei o que eu tinha, agora você vai e cuida de você. Mas eu tenho que compensar isso, mas não é para mim. Eu vou procurar envelhecer de maneira saudável, para não ser dependente dos meus filhos. E vocês também já não são mais dependentes dos pais. Agora, qual é o movimento natural que esses filhos vão fazer? É dar para os seus próprios filhos. Aí a corrente da vida continua, ela segue do passado para o futuro. Então eu fui pai, dei para os meus filhos, agora os meus filhos podem ser os pais e dar para os filhos deles. E assim o fluxo da vida segue adiante, que nem o movimento de um rio. Um rio não pode voltar para trás. Né? Assim como o fluxo da vida. Quando eu sou obrigado a cuidar dos meus pais, e muitas vezes isso são movimentos que acontecem demais mesmo, é porque talvez até esses pais esperavam isso dos filhos, né?
que vamos ter um filho para ele cuidar da gente depois, ou vamos ter um filho para nos sustentar, enfim, isso tudo acontece, são dinâmicas sistêmicas disfuncionais ou doentias. A dinâmica saudável é seguir as leis da vida, pertencimento, ninguém pode ser excluído, então muitas vezes as doenças se dão por exclusões, inclusive as doenças mundiais. Segunda lei, hierarquia, quem é maior, quem é menor, quem vem antes, quem vem depois. E a terceira lei, equilíbrio de troca. Então aqui eu pude resumir isso no começo desse texto, tá? Continuando o texto. Essa necessidade, que é da compensação, tem, entretanto, seu sentido somente dentro de determinados limites. Quando, por exemplo, alguém é salvo da morte, então tem, via de regra, a necessidade de compensação. Isso significa que começa a pagar pela salvação, por exemplo, com uma nova doença. Então, se eu me sinto culpado ou devedor no sentido disfuncional, não é? Algumas vezes alguém paga até se suicidando. Então, muitas dinâmicas de suicídio têm a ver com isso. Outras têm a ver com eu querer matar o sofrimento, a dor, querer matar o projeto que criaram para mim e que não sou eu, tá? Então, são várias dinâmicas de suicídio, tá? Então, o destino é tratado como se fosse uma pessoa com a qual se concorda condescendentemente, para a qual se paga, tá? Muitas pessoas fazem isso também com Deus. Lembrar que o Hellinger foi um religioso, ele foi um missionário. Muitas religiões se baseiam na ideia de que algo deve ser compensado, somente quando foi compensado fica bom. Que ideia de Deus está por trás disso? Que precisamos pagar para que Deus faça algo. Isso é totalmente absurdo. Algo semelhante acontece na compensação através das gerações nos sistemas familiares. Quando, por exemplo, os pais cometeram um crime, as crianças começam a pagar por isso, embora não seja absolutamente culpa deles. Ou outros exigem que as crianças comecem a pagar pelos pais, como se pudessem fazer isso. Portanto, aqui precisam ser estabelecidos limites e a compensação deve terminar depois de um certo tempo. Muitas guerras resultam de que mais tarde, frequentemente depois de séculos, algo ainda deva ser compensado. Uma espécie de injustiça que aconteceu antes, e então vem uma outra injustiça, e assim por diante. Ou seja, isso é a perpetuação do doentio. A paz é promovida quando o passado pode ficar passado. Isso também é um ponto importante aqui nas constelações familiares. Nós levantamos o passado para liberá-lo. Então, não se pode mais reportar a isso. Alguns olham de novo para o problema quando têm a solução nas mãos. Com isso, coloca-se facilmente em jogo a solução. Ou seja, nós precisamos ter um olhar sistêmico, entender como essas leis da vida, que Bert Hellinger chamou as 3 ordens do amor, se interrelacionam entre si e como é que elas se colocam de maneira saudável ou doentia na nossa vida, nos nossos relacionamentos, tá? Então esse texto foi interessante para a gente poder olhar para isso. Vamos olhar aqui as perguntas. A Val falando unilateral não é saudável, exatamente. O Leozinho, a Ana Paula entrou, o Tiago, ei Tiago, teu filho está melhor ou não está? Espero que sim. A Flávia, Suzane, o receber gera um novo dar, reforçando os laços. Rani Eissa entrou, Val Vidas entrou, Odilon, boa tarde, Odilon, Val dando palmas. Psicóloga Nelise entrou, Val dizendo bela lição, Mayra entrou. Ana Paula Ribeiro Silva, muito legal, acredito que estou no caminho certo. Espero que sim. A Ita está aqui, não sei, com umas carinhas dando risada. Eu espero que esteja bem também, tá, gente? Então esse foi o texto de hoje para a gente pensar no equilíbrio dos relacionamentos. Equilíbrio é uma palavra-chave, né? É uma palavra que a gente tem que ter. Por que a gente adoeceu em termos globais? Porque eu acredito que o mundo estava muito desequilibrado, está muito desequilibrado. Então quando acontece isso, a natureza dá um jeito de compensar para ver um novo equilíbrio, uma nova forma de equilíbrio, tá? Eu venho falando isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, algum vírus, o que a gente faz? Nosso sistema imunológico busca, né, reconhecer esse vírus, saber que tipo de vírus é e criar os anticorpos necessários. A gente precisa de um certo tempo para isso, na Covid-19, nessa gripe também. Então, quando a gente vê o mundo do jeito que estava, poluído, com tantas ações negativas, poluindo o planeta, destruindo a natureza, desmatamento, tanta coisa acontecendo,
Não tem como, né? Parece assim, quando a gente vê, olhando em termos globais, olha para o planeta Terra e vê lá quem que está fazendo tanto mal para o planeta Terra, somos nós, né? É como se nós fôssemos os vírus que estamos infectando esse planeta. Por quê? Porque a gente não está fazendo muitos movimentos saudáveis. Claro que tem pessoas que sim, tem grupos, movimentos que sim, outros que não. E aí, de repente, a resposta imunológica do planeta é achar um jeito aí de colocar, de expulsar nós, né, que somos aí as bactérias e vírus que estamos prejudicando o planeta. Eu espero que isso tenha uma volta. Tenha uma volta, que isso possa ser uma das reflexões que a gente está fazendo com essa crise toda que está acontecendo por aí. Ok, gente? Ó, já estamos com 40, quase 50 minutos de live, já estamos caminhando aí para o encerramento. A Lídia falando, assim foi preciso vir essa pandemia. Infelizmente, né? Aval perfeito, a resposta da natureza tão agredida pelo homem. Pode ser, acredito que sim. Quando o senhor fala da pandemia com relação à exclusão, todas as doenças têm a ver com exclusão. Quantos povos não foram excluídos, né, da Terra? Quantos movimentos de exclusão a gente mesmo não faz na vida? Não querer olhar para alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, né? Exclusão é algo que a gente faz demais. E essa doença tem a ver sim. E a gente quer excluir também. Mas nossa, a gente não tem que excluir essa doença. Não, excluir não. A gente tem que buscar um caminho para nos tornarmos mais saudáveis. Quando a gente se torna mais saudável, a doença perde a sua força. Né? Esse é o movimento. Porque a doença faz parte. Nós não podemos excluir. Ela pertence a esse mundo, ela pertence à humanidade. E se ela está aí, tem uma razão. Né? Eu não estou dizendo que ela é boa ou é ruim, é nada. Com certeza, o que nós percebemos hoje é que é muito ruim. Ela está limitando nossos movimentos, está ameaçando a nossa saúde, então parece que ela é ruim e eu quero excluir. A gente precisa fazer um outro movimento, buscar a cura, agir de maneira saudável, buscar uma vacina, enfim, fazer tudo o que for preciso. Mas vocês acham que essa vai ser a última das pandemias, a última das doenças? Não, com certeza não. Enquanto a gente continuar agindo de maneira desequilibrada, desarmonizada, outras poderão vir. E faz parte da história da humanidade. Como teve aí a febre, né, a peste negra da Idade Média, a peste bubônica e tantas outras, né, já tivemos aí H1N1 há uns 10 anos atrás. Então, outras virão se e enquanto nós não agirmos de maneira saudável, ok? Então vamos caminhando para o encerramento, tá? Eu espero que a gente vá superando isso de uma maneira tranquila, sem entrar em desespero, sem entrar em medo, né? Sem ansiedade, mantendo um equilíbrio físico, cuidando de tudo que tem que ser cuidado, a higiene, o isolamento social, mantendo a paz, a tranquilidade mental, emocional e principalmente que a gente possa continuar juntos uns com os outros e aí a gente vai superar isso compartilhando esses desafios, essas dificuldades, carregando juntos esse peso, ele vai se tornar muito, muito, muito mais leve, tá? Eu agradeço a presença de vocês hoje, mais um dia, amanhã, caso força maior, como eu digo, estaremos aqui também às 15h30, compartilhem com seus amigos, familiares, pessoas que vocês acham que tenham que estar juntos, não é? Esse é o movimento que está se mostrando também. A gente está se conectando remotamente e isso vem sendo muito bom. Né? O sentido de pertencimento, nós pertencemos a esse grupo aqui, pertencemos. Já estamos aí na nossa 12ª live, tá? E pretendo ficar enquanto for necessário, enquanto as pessoas quiserem também. Ok, gente? Um abraço muito forte, sintam-se bastante abraçados. Coraçõezinhos meus, eu não posso apertar coraçõezinhos para aparecer, mas sintam aí meus corações indo para vocês, tá? E que vocês fiquem bem, com saúde, que vocês fiquem com esperança, façam tudo o que tem que ser feito e nós vamos superar isso juntos e até amanhã, ok? Nossos encontros têm me ajudado muito, eu sou grata, a Cleideira está falando, isso aí, eu também sou muito grato. A Lídia dizendo que são ciclos para a evolução do planeta. A Val, gratidão por mais esse aprendizado. O Natan, qual é o tema de amanhã? Ainda não tem, ainda tem algumas confirmações pendentes
para participar durante essa semana, pessoas que eu estou chamando para vir, ainda preciso fechar as datas, tá? Mas mesmo com alguém vindo junto ou nós juntos, vamos estar por aqui, tá bom? Eu agradeço a vocês de coração. Não sou eu só que estou ajudando vocês, vocês também estão me ajudando, certamente, tá bom? Um abraço, beijo no coração de vocês e ficamos juntos de coração. E amanhã online mais uma vez aqui na nossa live. Ok, gente? Até mais e até amanhã.